Olá, pessoal! Sou a professora Isa, né? Hoje nós vamos fazer mais uma aula de geometria espacial e o tema de hoje vai ser pirâmide e cone, tá? E aí, começando com a pirâmide, a gente tem que a pirâmide é esse daqui, né? Vai ter uma base, né? Que vai ser um polígono, dependendo dos lados, né? A gente vai classificar essa pirâmide e eles vão estar juntos lá no vértice, né? Que é chamado. Então, a gente tem alguns elementos principais. A gente tem o vértice, que é aqui em cima, onde encontra, né? Todo mundo que puxa lá das bases vai se encontrar aqui no vértice. Nós temos a base, que eu vou chamar de Bzinho. Nós temos uma altura, que é o centro dessa base até lá o vértice, que eu vou chamar de H. Eu tenho a aresta da base, que é essa lateralzinha, né? A aresta da base, a aresta desse polígono da base. Nós temos a aresta lateral, que é o que vai ligar onde duas arestas da base se ligam ao vértice. E eu tenho a face lateral, que é como se eu estivesse pegando esse ladinho aqui, né? E eu vou pegar essa área aqui. Então, essa é a lateral, tá? Então, as faces laterais vão depender de quantos lados vai ter, né, o polígono da parte da base, né? E aí, a pirâmide, né, ela tem algumas classificações. Primeiro é a pirâmide reta, que é a que a gente vai trabalhar, tá? Não existe nenhuma questão de vestibular, pelo que tem aparecido, uma pirâmide sem ser reta. Então, eu tenho que a pirâmide reta, eu tenho exatamente que a projeção do vértice vai coincidir com o centro da base, tá? Então, projeção, gente, imagina que eu pego uma luzinha e coloco ali. O vértice, ele vai se projetar exatamente no centro da base, tá? Então, essa é a nossa pirâmide reta. Existe também a pirâmide que a gente vai chamar de pirâmide regular. O que é isso? É quando o polígono da base também vai ser regular. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês um quadrado. Então, essa base, ela tem essa pirâmide, ela tem uma base quadrangular, que é uma pirâmide regular. E aí, nessa pirâmide, vai ser considerado dois novos elementos, que a gente vai chamar de apótema, tá? E aí, a gente tem a apótema da base, que é esse Mzinho aqui. Deixa eu colocar o meu apontador, você estava apontando com o meu lápis. Então, esse daqui é o apótema da base, e esse G aqui em verde é o que a gente vai chamar de apótema da pirâmide, tá? Então, imagina aqui do lateralmente, eu tenho isso daqui, ó, eu tenho um triângulo, né? Então, esse G aqui é exatamente isso daqui, é o apótema, né? Como se fosse a altura do meu triângulo da face lateral, tá? Então, esse é o meu apótema da pirâmide. E aí eu tenho que, a gente pode calcular algumas coisas, né? Basicamente que a apótema ao quadrado, a apótema da pirâmide, vai ser igual ao apótema da base mais a altura ao quadrado, tá? Então, o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui, o apótema da base, ela vai depender muito do que o problema vai dar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, então a apótema liga a altura, ou seja, né, já que o pirâmide regular, ela também muitas das vezes é o que a gente viu anteriormente, então a gente vai ter que o vértice está sendo projetado no meio, então essa apótema da base, ela é metade do meu quadrado, né, da lateral do meu quadrado. Então, a gente vai calcular esses novos elementos da minha pirâmide a partir do que o exemplo der pra gente, tá? E aí, eu tenho algumas coisas, né, que a gente pode calcular da pirâmide. Primeiro, a gente pode calcular a área. Então, a área de uma pirâmide, ela vai ser o quê? A área da base mais a área de todas as lateraisinhas dela. A área da base vai depender do nosso polígono. Então, a área da base continua sendo a área da base, né? Então, se eu tiver um triângulo, eu vou calcular como um triângulo. Se tiver um quadrado, eu vou calcular a área do quadrado e por aí vai, né? Então, a área da base da pirâmide vai depender do polígono que está sendo representado ali. Enquanto a lateral, a gente vai poder calcular a partir desta equação aqui. O que é isso? O N
é quantos lados tem um polígono da base. Então, por exemplo, se fosse um quadrado, seria n igual a 4, né? Porque tem 4 lados. Se for um triângulo, n igual a 3 e por aí vai. O G é aquilo que a gente chamou de apótema da pirâmide e o A, né? Então, a apótema da pirâmide, esse daqui tá, que a gente acabou de aparecer pra gente aqui em azul. Então, esse daqui é a apótema, né? É o nosso G. Então, de novo, vou colocar, vou representar ele aqui do lado. Eu tenho esse daqui, que é o triângulo. Eu tenho que esse meio, essa meiozinho aqui, a altura do meiozinho é G. E aí eu vou ter o A, que é a aresta da base. Então, ela é isso daqui. Qual é o tamanho da lateral do meu polígono da base. Então, eu vou poder calcular a área total dessa pirâmide, né? Então, tipo, digamos, toda a casquinha da pirâmide a partir desta equação, tudo bem? Lembrando, a área da base depende do polígono que está ali. Então, a gente vai calcular a área do polígono daquela base. E também a gente pode calcular o volume da pirâmide. E aí o volume da pirâmide, agora a gente vai depender da altura dessa pirâmide, ou seja, da onde ela é ligada do vértice até o centro do polígono da base, vezes a área da base. Então, eu tenho o volume da minha pirâmide é igual a 1/3 a área da base vezes a altura. Então, volume, área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Então, lembre-se dessa equação. Ela é muito importante para a gente calcular o volume de uma pirâmide, né? Sem ela, a gente não vai conseguir calcular. Lembre-se dela, beleza, gente? O volume de uma pirâmide é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. E eu preciso falar com vocês, gente, de uma coisa chamada tronco de pirâmide. O que é isso? É quando eu pego uma pirâmide e corto ela no meio. Então, ela vai ter uma pirâmidezinha, uma mini pirâmide lá em cima, né? Que está representada aqui em cima. E a parte de baixo, que é o tronco de uma pirâmide. E aí, a gente tem que as faces laterais dessa pirâmide, elas também vão ser semelhantes. Então, entre essa principal, né? A primeira, e essa mini pirâmide que surgiu. Então, eu vou ter um negocinho assim. Então, aqui, onde tem esse tracinho, essa daqui vai ser a pirâmide depois, né, a mini pirâmide, e toda essa área aqui, toda essa face aqui é a pirâmide inicial, tá? E aí, a gente pode recorrer ao recurso de que o volume da pirâmide inicial vai ser igual ao quê? Ao volume da mini pirâmide mais o volume do tronco, e a gente pode tentar resolver o nosso exercício assim. Só que, às vezes, isso pode se tornar complicado, apesar de eu achar isso, a gente calcular desse jeito mais tranquilo, né? Só que existe uma equação que vai falar da gente sobre o volume do tronco de uma pirâmide. Então, ela é essa daqui. O volume do tronco de uma pirâmide vai ser o quê? O D, que é a aresta, dividido por 3, né? Desse negócio, então, desse tronco. Então, eu tenho o seguinte, gente. D, a lateralzinha desse meu tronco, né? Como se fosse a altura do meu tronco. Então, isso vai ser multiplicado por quê? Pela área da base. Então, eu tenho a área da base, na base da minha pirâmide, a área da base. E aí, agora eu vou ter o que vai chamado de área da base nova, tá? Então, o que é a área da base nova? Então, a área da base nova é essa partezinha aqui. E aí eu vou ter o quê? A área da base ao quadrado mais a raiz da soma das duas áreas mais o quadrado da área da base nova, tá? Então, assim, é uma equação que ela é maior, ela é mais trabalhosa, né? Tem muitos quadrados. Então, por isso, gente, geralmente eu falo para os meus alunos para eles prestarem atenção nos detalhes que eles dão pra gente dessa nova pirâmide. Primeiro, que as faces laterais, elas são semelhantes, né? Então, por exemplo, se eu partir uma pirâmide ao meio, eu tenho que isso daqui sei lá, se isso daqui tudo era 2x,
eu parti no meio, isso daqui foi x, né? Isso é x, isso é x. Então, eu posso calcular quem é a área o volume dessa menorzinha aqui, né? Então, eu tenho o volume da pirâmide inicial, o volume da mini pirâmide e o volume do tronco. Então, o volume da pirâmide... Calma aí que eu vou me riscar. Então, eu vou ter o volume da pirâmide inicial é igual ao volume da mini pirâmide mais o volume do tronco. Então, o volume do tronco, ele vai ser o volume da pirâmide inicial menos o volume da mini pirâmide. Então, eu também vou calcular que é um volume do tronco e, assim, de um modo mais facilitado, né? Então, claro que se você... Ah, professora, olha, eu prefiro utilizar a equação, para mim fica mais tranquilo. Então, tudo bem, você pode lembrar dessa equação e pode resolver de qualquer forma essa pirâmide, tá? Esses são os dois jeitos e parte de mim, né, mostrar para vocês os dois jeitos e vocês decidirem qual é que vocês se sentem mais tranquilos. E aí agora, gente, eu vou falar do cone, tá? O cone, eu vejo como uma particularidade das pirâmides, né? Então, assim, ao invés de ter uma base, um polígono, a gente vai ter uma base, um círculo. E vocês vão ver que as equações também são bem parecidas, iguais, né, em alguns casos. E aí a gente tem o seguinte, primeiro, ele é um poliedro, que a base é circular, e as arestas eles vão se encontrar no vértice, e a gente tem os elementos do cone. A gente tem o vértice, a altura e a base. E aí, o que eles são? O vértice é lá em cima, onde todas as arestas laterais vão se encontrar, né? Bem aqui no meio. Eu tenho a base, né? Então, no caso, essa base vai ser um círculo. E a altura, que é onde o vértice se encontra ali no meio do meu círculo, tá? E aí, o cone, ele tem algumas classificações, né? Igual a gente viu lá na pirâmide. Ele tem uma coisa que é chamada o cone de revolução. Lembra que a gente falou sobre a esfera, que a gente gira a esfera em torno de um eixo? Então, existe também um cone de revolução, onde a gente vai girar um triângulo ao redor do eixo. Como isso, Isa? Então, imagina aqui, ó, eu tenho um triângulo e aí eu tenho o meu eixo de revolução. Então, se eu pegar esse meu eixo azul de revolução e girar, eu vou formar um cone. Então, eu vou formar uma base circular e uma lateral, né? Igual o cone, tá? Com as arestas. E aí, nesse tipo de cone, a gente tem como calcular. Então, eu tenho que g ao quadrado vai ser h ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando que g é aquela apótema, né? Que a gente viu, que é a aresta lateral, no caso do nosso cone. H é a altura e R é o raio do meu círculo de base. E eu também tenho o que chama cone equilátero. Então, no cone equilátero, eu tenho que a aresta lateral ela vai ser igual ao diâmetro, ou seja, vai ser igual a 2R, tudo bem? Então, aqui eu tenho o meu raio, então o raio é o raio do círculo, enquanto eu tenho a altura desse meu cone e G, que é a aresta lateral, tá? Então, eu posso calcular através do cone de revolução, que geralmente é o cone que a gente vê, o G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, e o cone equilátero, eu tenho que a aresta lateral é igual a 2 vezes o raio, ou seja, igual ao diâmetro, tudo bem? Então, aqui é a classificação dos cones. E aí, eu tenho como calcular a área, né, desse cone. Então, aqui, esse daqui é um desenho do meu cone expandido, né? Eu abri o cone e achatei. Então, esse daqui é a lateral do meu cone e essa daqui é a base, que é o círculo. Então, a área lateral, ela vai poder ser calculada através da equação πr vezes g, tá? Enquanto a área total vai ser o quê? A área lateral mais a área da base. Então, vai ser representado por πrg, né? Lembrando, G é a lateral do nosso cone, tá, gente? E aí, mas eu não tenho quem é a lateral do cone, mas você tem a altura e você tem o raio. Então, você pode encontrar a lateral através do teorema de Pitágoras que a gente viu no slide anterior.
E aí a área da base, né, é um círculo, então vai ser igual a πr ao quadrado. Então a área total do meu cone é igual a πrg mais πr ao quadrado. Tudo bem, galera? Então esse daqui é como se calcula a área do cone. Já o volume do cone, a gente vai poder calcular a partir do que a gente já viu antes, gente. Lembra que eu falei que é a semelhança da pirâmide? Então, aqui é a semelhança. O volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Só que nesse caso, a nossa base é um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado. Então, o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tudo bem, gente? Então, não é mais uma equação, né? Às vezes a gente tem muita equação para lembrar, né? Então, essa não é mais uma equação para lembrar, porque é só lembrar que o cone e pirâmide, eles possuem a mesma equação relacionada ao volume. E pra gente falar, né, como eu falei que a pirâmide e o cone eles são bem parecidos, a gente tem o tronco do cone. E aí, como eu falei, gente, é muito mais tranquilo a gente calcular que o volume do tronco vai ser o volume total do cone menos o volume do topo, né, desse novo cone. Então, assim facilita nossos cálculos e a gente consegue calcular quem é o tronco do cone. Tudo bem, gente? Então, aqui fica a nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Lembre-se de dar uma olhada nos exercícios desse conteúdo na nossa plataforma. E eu deixo aqui para vocês a frase que diz o seguinte: o lucro dos nossos estudos é tornar-nos melhores e mais sábios. Então, estamos nos tornando cada vez mais sábios, porque eu também estou aprendendo com vocês. E é isso. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.